On the first Tuesday of each month, a military police pickup and 3 patrol cars leave Suburbana Avenue in Rio de Janeiro, where the Narcotics Division's headquarters are located. They come to this junkyard in Caju. The convoy transports drugs confiscated during that month. The amount may vary between 200 kilos and 3 or 4 tons. In less than 2 hours, everything will be incinerated in a high-temperature oven. The rise in drug dealing after the mid-1980s is responsible for a sharp rise in the number of homicides. One person dies every half hour in Rio de Janeiro, 90% shot by large-caliber guns. Federal police estimates that today, drug trafficking employs 100,000 people in Rio. It's the same number of people the city has in its payroll. Not all of them live in the slums, called favelas, but police action is focused in these areas. This program, filmed during 1997 and 1998, listened to the people closely involved in the confrontation: the policeman, the drug dealer, and caught in the crossfire, the dweller. Desde 6, 7 anos a gente fala que ia ser polícia, depois a gente muda de ideia. Eu nunca mudei de ideia, né? Fui mantendo essa ideia na cabeça, firme. Às vezes eu chego aqui de manhã, eu boto essa farda, eu tô me sentindo invencível, né? Dá vontade de ir pro morro e tudo mais. De vez em quando eu chego aqui de manhã e me dá uma sensação de medo. Mas eu queria ter a oportunidade de participar de uma ação real. Acabei que não participei de uma, participei de centenas, né? Talvez nas Forças Armadas eu não tivesse essa oportunidade, né? Eu vou fazer uma pergunta. Você gostaria de ter participado de uma guerra? Olha, eu estou participando de uma guerra. Eu estou participando de uma guerra. Acontece que eu estou voltando para casa todo dia, né? É a única diferença. O bairro do Jockey é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque lá no Jockey eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DR. É mais pra subir lá no Jockey até a BOP treme. Não tem mole pra civil, também não tem pra PM. Eu dou maior conceito para todos os bandidos choque. Agora vou mostrar como que é o bairro do Jockey. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão. Vem mais outro de pistola escoltando um tamborão. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. Quem são aqueles caras tão de M16? Porque esses alemão são tudo safado. Vem de garrucha velha, dá 2 tiros e sai voado. E se não for de revólver, será que você grita? Venha de ponto .50 ou então de ponto .30. Geralmente a gente não quer que ninguém sofra que nem eu sofri quando era pequeno, né? Eu poderia ter sido até uma pessoa simples, mas poderia não estar hoje em dia tendo que correr de polícia, né? Tendo que estar vivendo às vezes no morro. Poderia estar trabalhando até num trabalho humilde, mas com uma condição de vida boa também. É o que eu não tive. Se eu roubo, se eu já roubei, não foi para cheirar cocaína. Se eu fiz, foi porque eu tive que comprar. Primeiramente, alimentação, que era comida que eu não posso morrer de fome. Segundo, era para ajudar a minha família. Terceiro, às vezes, era para me manter, que era andar arrumado. Não pense em fazer maldade com ninguém. Não pense em fazer covardia com ninguém. Pense em viver minha vida.
acordo às 2h30 da manhã todos os dias, né? Vou lá pro meu trabalho, lá entregar meu jornalzinho. 7 horas eu tenho que voltar correndo para voltar com eles, os 2 menores, para a escola, né? E aí subo correndo outra vez para ir para casa, para fazer meus deveres de casa. Meu filho também trabalha meio-dia, tem que estar em casa. Chego, mãe, eu quero almoçar, o almoço tem que estar pronto. E aí já é o tempo que eu desço correndo para apanhar ela e o irmão na escola. Aí ela já vem correndo, e lá vamos nós de novo para Maria Olineva. E aí praticamente acaba o dia, já é hora da janta, todo mundo cansado. Às vezes eu durmo às 10, porque meu marido chega do trabalho às 10, né? Eu tenho que estar ali para dar a janta para ele, né? E daí, das 10, eu já nem durmo, eu desmaio, praticamente eu desmaio, né? E acordo às 2h30, né? Todos os dias da semana, com chuva ou com sol, eu tenho que levantar da cama e a luta, né? Mesmo eu vou satisfeita, né? Que eu penso muito no futuro dos meus filhos, que eu vejo muitas coisas assim acontecerem aí com outras crianças e que eu gostaria jamais que não acontecesse com os meus, né? Picolé, qual sabor você quer? Uva. Wanda é o vento, oi, ela é o mar. Ela é filha de Xangô e neta de Iemanjá. No choroquê, saindê, ilê, oiê, no choroquê, saindê, ilê. O tráfico, de um lado melhorou, do outro lado não. Porque antes de existir o tráfico, a polícia, quando entrava na favela, ela já entrava metendo pernas na porta da sua casa e já vinha quebrando tudo. Então, essas armas, quando entraram na comunidade, através do tóxico, fez com que eles entrassem com mais cautela. Entendeu? Eles andam com medo. Eles andam com medo porque tá sabendo que essa nova geração... É nisso que pode matar um, cara. Essa nova geração, essa juventude, eles têm um espírito suicida. Eles não querem saber se eles vão morrer, se vão matar. Eu tinha medo, na minha época tinha medo. Eles querem defender a comunidade dessa entrada violenta da polícia. É o lado bom das armas. Agora, o lado negativo, o lado cruel das armas, é que quando eles têm que cobrar, seja de pessoas lá de baixo, seja da nossa comunidade, eles não vão medir, eles não querem saber se é menor, se não é, entendeu? Se eles puderem matar, esquartejar e cortar e colocar lá para todo mundo ver como exemplo, para ninguém vacilar, porque senão vai para vala, eles são capazes disso. Quem traficava eram pessoas idosas, eram velhas, porque não era muito intenso o tráfico de drogas. A cocaína nem existia na época, né? Só existia maconha, porque era uma coisa isolada, era coisa de rico, né? O favelado não usava cocaína, era só maconha. Houve até isso na favela. As pessoas que cheiravam cocaína eram consideradas como ricas, entendeu? Tinham um status maior. Quando ela saiu do espaço do rico e entrou no espaço do pobre, aí a coisa ficou mais violenta. Quando começou a dar dinheiro, a coisa ficou mais violenta, porque muita grana, muita gente, né, todo mundo querendo vender, e tinha que delimitar o espaço, né, tinha que defender o ponto para poder vender. Sempre morreu gente na favela e não saía na imprensa. Às vezes ia lá, o rabecão pegava e era uma coisa normal. Só que se dava só no espaço da favela, não chegava aqui, não atravessava o túnel, a violência não atravessava o túnel. A imprensa, a mídia, descobriu a violência quando ela saiu da favela, quando ela pegou, começou a sequestrar essas coisas. O Comando Vermelho, o tráfico de drogas, a bala perdida, só depois. Então, houve uma transformação muito grande depois que democratizou a cocaína. Porque aí, você ficava roubando o seu vizinho, roubando um bujão de gás, roubando o ônibus, né? Você nunca iria ter dinheiro, a pessoa nunca ia prosperar, né? E tinha que ter uma união para todo mundo ganhar dinheiro, porque não podia haver essa guerra, essa guerra de negro matando negro, nordestino matando nordestino, entendeu? Porque realmente o inimigo, vamos dizer que assim, seria a classe média, seria o governo, seria os empresários, seria, enfim, quem não é favelado?
Isso, rapaz. Isso aí surgiu o negócio do AI-5, né? Na ditadura, aquela coisa do pessoal que foi lá pra Ilha Grande, né? Eles botaram 5 pessoas ou 6 pessoas, eu não sei, os conspiradores políticos, com várias pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham informação nenhuma, pensando que as 60 iam diluir essas 5 pessoas. E foi ao contrário, né? Esses 5 dominaram essas 60, né? E com a questão de parar a guerra, de ter um comando só, uma coisa só, entendeu? Organizar o crime. O preso político tinha uma banana dividida em 30 para todo mundo comer. Se um comia, todo mundo tinha que comer. Se 10 não comiam, os outros não comiam. Então, a partir daí, que começou a surgir essa ideia, porque coletiva. Começaram a se estruturar dentro da cadeia para lutar contra os crimes praticados contra os presos pelos funcionários e também pelos aqueles próprios presos que gostavam de cometer crime contra os presos. O projeto era paz, justiça e liberdade. Paz é paz, você viver em paz dentro da cadeia. Justiça é você fazer justiça para todos, uma justiça social. O projeto era fazer tudo aquilo, todos os buracos deixados pelo poder, o Comando Vermelho entrar. E fazer o quê? Tudo que o governo não faz. E liberdade é aquilo que todo mundo sabe, é sair do presídio a qualquer custo. Nós somos da organização do Comando Vermelho. Já ouviram falar? Conta disso, fala disso. Então, a organização nossa mesmo é um crime organizado. Que a gente na rua é o seguinte, o que a gente faz pela nossa população, pela nossa sociedade, entendeu? Pelo nosso povo, que é um povo caído, um povo humilde. Eu sou cria do morro. Se eu falar que às vezes o morador não me ajuda, eu vou estar mentindo. Se eu falar que eu também não ajudo eles, eu vou estar mentindo, que a gente ajuda também. Que realmente isso aí é uma obrigação que a gente tem. Minha filha passa mal assim na madrugada, ou eu, ou Adão. Ela mesmo, quantas vezes ela já foi socorrida. Aí eu passei na farmácia, às vezes eu levo um dinheiro assim para não poder comprar um remédio, mas o remédio é o triplo daquilo que eu tô no bolso. Aí eu chego lá, no movimento, minha filha tá doente, eu preciso comprar. Cadê a receita? Tá aqui, me dá. Daqui meia hora o remédio dela tá chegando. A gente supre aquela necessidade que às vezes elas precisam, né? É uma necessidade que às vezes ela tem de comprar um gás, de comprar às vezes um remédio, às vezes de pedir uma ajuda a nós, né? O barraco dela às vezes está caindo, ela pede a gente às vezes para que a gente, né, cede um dinheiro, às vezes para poder comprar material, né? Para comprar um biscoito, às vezes é para comprar, às vezes até um cigarro mesmo, um papel higiênico, um sabonete. Quando chega o Natal, ele vai lá e joga brinquedo avanço. Se mata pra pegar. Tudo me ruim. Eu acho que a maioria do morro fica do lado do pessoal do movimento aqui do morro. Falhasse o morador no morro, o enterro quem faz é nós. Dia 20 de abril, eu tive a oportunidade de chegar no quartel pela madrugada e estava na varanda da unidade, né? Olhando para os morros, né? Quando eu percebi a munição traçante voando de um morro para o outro, uma guerra de traficante mesmo, usando munição traçante, né? E eu fiquei pensando comigo, né? Qual outra capital do mundo se pode ver uma cena dessa que não esteja em guerra? Rio de Janeiro não está em guerra. Ela não vive uma guerra civil. Se vive uma guerra nos morros, entre traficantes e policiais, né? Ou entre traficantes e traficantes mesmo, né? De 6 meses para cá, 100% de nossas missões foram em favelas. Foram 156 operações com confronto.
talvez o mesmo número de operações sem confronto, né? Onde houve troca de tiro com marginais fortemente armados, né? Então nós adquirimos uma experiência em combate em favelas sem igual no Brasil. Fato até que nos tornou talvez uma das mais eficientes tropas de combate urbano do mundo. Certamente nós somos melhor que qualquer soldado desses americanos aí. Nosso combate é 10 metros, 15 metros. Nosso combate é real. A favela são becos muito estreitos, né? Dificilmente tem campo de tiro para 2 atiradores atirar um do lado do outro. O primeiro homem vai fazer o tiro agachado e o segundo vai fazer o tiro por cima dele, apoiando nas costas do companheiro. Atenção! Fogo! Ver polícia, se der pra sair, sai. Se não der, ela tira. Por exemplo, eu tô aqui, tô vendendo tóxico. Vem polícia ali, se der pra mim, né, sair saindo, eu vou sair. Se não der, eu largo dentro deles. Eu não vou deixar ele me dar tiro primeiro. Eu vou dar neles primeiro. Não, vou deixar ele me acertar primeiro. Aí mata. Quando a gente mata o inimigo, a gente solta fogos. A gente comemora tudo, dá até churrasco, tudo de festa. A vitória, não é pra se comemorar? A vitória, matar o inimigo pra mim é uma vitória. Terceiro comando, por exemplo. Da menor eu fugi faixa de 14 vezes. Só da uma unidade só que foi o pai de Severino. Da Genizável eu fugi mais 7 vezes. Quando eu completei 18 anos, fui preso pela 10ª DP. Fiquei 9 meses preso, fugi. Fiquei 1 mês em liberdade, fui preso de novo. Fiquei mais 6 meses preso, fugi pela 2ª vez. Depois fui preso depois de novo, condenado a mais 9 anos de prisão. Me mandaram para Polinta, Água Santa, Setor B, aonde que eu consegui chegar até Ilha Grande. Só pude ganhar minha liberdade através de mim mesmo, que foi conquistando com a ajuda de Deus, que foi fugindo novamente. Pela 3ª vez. Fiquei mais 1 mês e pouco em liberdade só. Fui preso de novo em outro artigo 157, indo para a cadeia, passando por aquele sofrimento tudo de novo, aonde que tirei mais 2 anos e pouco de prisão, né, mais de revoltado, querendo até perder minha vida mesmo, e tentei minha liberdade e consegui. Deus está aqui até hoje, graças a Deus. O que você faz quando você está trabalhando? Eu fico vendo se os polícias vão subir. Você anda armado? Oi? Você já andou armado? Já. E você estudou até que série? Até a 3ª. Você sabe ler? Sei muito não, mais ou menos. Como foi sua primeira missão? Minha primeira missão foi legal. O que você fez? Fiquei vendendo. A primeira missão foi meter um assalto na rua. E o que você sente quando você está assaltando uma pessoa na rua? Eu senti a vontade de roubar ela. Você tem medo de morrer cedo? Oi? Você tem medo de morrer cedo? Mas se um dia todos nós vamos morrer, né? Bom, o que leva um jovem a entrar para o tráfico, né? Eu acho que essa juventude, principalmente a juventude que está na favela, né, que já é uma 3ª geração, ela busca uma afirmação muito forte nessa cidade. Então, acho que o tráfico oferece também isso, oferece um respeito que ele não tem quando ele opta por ser um entregador de remédio em farmácia. Acho que na medida quando ele abre o jornal e que lê, na favela tal, o jovem enfrentou a polícia armado e botou um capuz, isso alimenta nele esse orgulho, esse poder que ele acha que tem sobre uma sociedade que não reconhece o seu real valor. A população vibra, não vibra? Lógico. Entende? Alguém diz que deu certo. É por aí. Pô, enfim, entende? Alguém nosso que pode ser gente. Alguém nosso que pode comprar um carrão. Alguém nosso que pode ter 5 mulheres. Um dos nossos conseguiu chegar e se dar bem na vida. Porra, eu me senti dono do mundo. Quando?
Segurei a primeira arma, me senti o dono do mundo. Sensação boa, né? É, mais ou menos. Um monte de mulher fica te olhando, fica dando em cima. As mulheres, principalmente as cocotas lá de baixo, parece que tem uma atração em ver o jovem com a arma pesada na mão, elas ficam loucas. Elas outro entram com um fator que não dá pra me barraco, entender. Sabe o que é? com eles. Só cara armado é que tem direito a cocotinha lá de baixo. Quem não anda armado, ela nem olha. Não quer nem muita intimidade, meu filho. É só e é umas quem tem loura arma. bonitona do cabelão. Quanto mais a arma do cara for mais grande, é que ela quer se entendeu? aproximar, é que ela quer participar, entendeu? Não passo fome, minha família também não passa fome. Andar arrumado, porque quem vive nessa vida tem que andar assim mesmo. Um jeans. Toulon, Company. Camiseta. A TCK, ou se não da Cicrone, ou se não da Toulon, ou uma da Company. Que tipo de tênis você escolhe? Ah, escola Nike. Hã? Nike, Reebok. Se você tivesse nascido no morro, você seria o quê? Qual é a opção que eu tenho? Se conseguir um emprego, eu vou ter que trabalhar 8 horas por dia para ganhar R$112. De repente, né, se eu me encaixo no tráfico, eu ganho R$300 por semana. É negócio. Não é negócio? É negócio para qualquer um. Só não é negócio para quem nunca foi desempregado, para quem nunca passou fome. Para o miserável é negócio. E aí não é questão, entende? O pessoal vai fazer fila para querer trabalhar. Não é emprego? É emprego. Não é opção, não. É emprego. Ganha mais que o pai. Eles são suicidas. É a realidade, eles são suicidas. Tá vendo o irmão morrer, tá vendo o primo morrer porque tá envolvido, mas ele tá querendo se envolver. Sabe por causa de quê? Porque ninguém tá querendo mais esse salário de miséria. O tráfico é uma empresa ilegal. Chega lá, tem um espaço que está aberto, é aberto um espaço pelo Estado, deixa aquilo lá, é área de exclusão. Então, ele vai, oferece lá 300, o salário mínimo é 112, ele oferece 300 por semana para o garoto vai trabalhar com ele. Ele escolhe, lógico, ele escolhe. Bom, levanta o braço. Levanta o saco. Um lado, perna pro outro. Vira. Abre a mão. Agacha. Vira. Abre a boca. Abre a boca. Bota ali. Deixa virar. Meus palmolitos você já arreia. Arreia de quatro. Pega a roupa, eu passo pra esse lado aqui. Rodei com maconha. Você é soldado? Não, eles jogaram em cima de mim. Primeira vez aqui? Você mora onde? Moro no Volando. É no Volando. Eu? Dando pó. Você é soldado? Não. Entrei não faz nem 3 dias. Aonde você vendeu? No Morrinho. Primeira vez aqui também? Sim, senhor. Foi pego fazendo o quê? Furtando. Você mora onde? Moro na rua. Com 18 anos, assim, quando eu empato a ficha, tudo, você pretende parar? Eu pretendo ficar na favela. Você gostaria de trabalhar? No tráfico de drogas. Só no tráfico? Eu gosto dessa vida. E por que você entrou pra essa vida? Por causa do mundo era muito sofrimento. Os policiais queriam só bater nas pessoas. Eles não respeitam que não sabe se vão procurar traficante no morro, se vêm procurar trabalhador. Eles não sabem fazer o serviço certo. Os policiais me enquadraram, aí eu fui, fiquei falaram que ia me matar e me deram um tiro na perna. Eu tava assim, abaixado. Aí veio um policial, levanta aí.
Aí apontou pra minha perna e atirou. Porque quando eles pegam, a gente perde um dinheiro pra ele e ainda esculacha a gente. Todo mundo sabe que a maior servir com isso também não tá no bandido, tá? É neles, no caso da vez. Me prendendo, não me levando pra delegacia, tentando extorquir pra apanhar o que eu tenho. Ele já não vai ganhar só o salário dele. Se você tivesse um aparelho de televisão bom, um vídeo bom, eles já levavam e não queria saber se você tinha alguma nota fiscal que comprou na loja, entendeu? Eles diziam que era coisa de ladrão, mesmo a pessoa sendo honesta. Eu digo, não precisa ninguém dizer, a polícia é corrupta, eu afirmo que a polícia é corrupta. Quer dizer, a instituição que existe é uma instituição que foi criada para ser violenta e corrupta, né? E o pessoal estranha. Por que foi criada para ser violenta e corrupta? A polícia foi feita para fazer segurança de Estado, né? E segurança da elite. Eu faço política de repressão, entende? Em benefício do Estado, para proteção do Estado, tranquilamente. Mantém a favela sob controle. Como é que você mantém 2 milhões de habitantes sob controle? Ganhando R$112. Quando ganha? Como é que você mantém esses excluídos, entende? Os excluídos todos, entende? Sob controle, calmos. Com repressão? Lógico, com repressão. Como é que você vai manter? Quando o policial sobe na favela, certo? Ele já vem lá de baixo preparado para agredir todo mundo, velho, criança, né? Como eu mesmo uma vez dentro de casa, o cara virou para mim e falou assim, ó, meu amigo, eu não quero saber se é aleijado, se é cego, se é velho, eu meto o cacete em todo mundo, entendeu? E não quero que ninguém fala nada. Às vezes, quando o garoto da comunidade é preso, em vez deles descerem e levar o garoto para a delegacia, eles levam mais para cima do morro. As mulheres que é mãe, primas, irmão, têm que ir atrás, entendeu? Para evitar que aconteça qualquer coisa. Porque nessas alturas você imagina que o garoto pode estar sofrendo alguma agressão ou alguma execução. A gente vai atrás, a gente briga, a gente chora, eles empurram, pede pra gente descer, mas a gente acaba não descendo porque a gente sabe o que vai acontecer. E aí a gente fica junto deles para que eles não possam ficar 1 minuto sozinhos com o garoto, para que não possa acontecer nada. Aí no fim eles acabam descendo com o garoto e levando para averiguação para ver se realmente ele tem alguma coisa. Porque às vezes os policiais não sobem para prender, mas sobem para matar. É polícia política mesmo. Então, isso aqui é uma sociedade injusta e nós garantimos a sociedade injusta. O excluído fica sob controle, aí dele que saia disso. E nós fazemos um negócio bem sofisticado. Na África do Sul eles colocam arame, aqui é sem arame. E não reclame, e pague imposto. O pessoal está acostumado, entende? Né? Então, ele se acomoda com isso. Aí
Aí o desgraçado tem uma televisão, assiste a televisão. Já acabou a novela das 8 às 9h30, ele abre e vê o que é o morro. Vai reproduzir o que é ali dentro. Só que ele não é violento não, porque ele fica lá dentro. Ele é tão estúpido, né? Que fica lá dentro, ele não sai. Quando ele sai, ele tá logo, né? Coloca de novo, ele volta, aí ele volta. Aquele fashion mall, né, ali da Barra, né, São Conrado, eu gosto de ficar naquela varanda que tem ali. Por quê? Tem TH do lado, né, e a Rocinha do outro. Se esse país fosse violento, como é que circularia por ali? Existiria isso? E esse país é calmo. A política de segurança que se pratica aqui, ela é eficiente. Agora, o questionamento agora é o seguinte: a sociedade quer uma polícia que não seja corrupta? É fácil, não é difícil, não. Isso eu não estou falando assim em teoria, não. Eu já trabalhei com equipe nossa, que entende? Era fácil, porque ia para o estado do interior com 30 homens que não levavam grana, né? Então nós passamos lá, os 2 primeiros meses foram ótimos, porque o carcereiro-chefe tinha tomado conta da boca de fumo da cidade. Então a cidade estava em pânico, né? Então nós chegamos lá com 30 homens que não levavam grana, tá? Aplausos durante 2 meses. No 3º mês, o segurança do dono do supermercado deu um tapa no garoto que estava roubando uma garrafa de cachaça. Aí foi autuado o garoto e foi autuado o segurança. Aí o dono do supermercado veio e disse: mas doutor, é um ladrão. Eu disse: mas não pode. Segurança não pode bater no ladrão. Foram autuados os 2. Aí os clubes de serviço já não me convidavam mais para o almoço de quarta-feira, jantar de quarta-feira, né? Aí parou. Aí um fazendeiro praticou um homicídio, né? Foi autuado. Aí pronto. Aí encrencou. Aí entende? Aí o que era bom já deixou de ser. E aí a gente coloca para a sociedade. Há interesse na sociedade em ter uma polícia que não seja corrupta? Porque uma polícia que não seja corrupta vai ser que nem nos demais países. Você não para no local proibido, porque o cara chega lá e te aplica uma multa. Você não avança o sinal. Começa no trânsito. Você não picha. Você não faz nada. Então a gente chega, atua na favela e atua no posto 9. Para de cheirar no Ipanema. Para de cheirar em Ipanema. Vai ter mandado de segurança a pé na porta na Delfim Moreira. Não é isso? Essa que é uma polícia que não seja corrupta. Ela não tem limite. A sociedade vai conseguir segurar isso. A sociedade é que dá o lucro, que gasta 1.000, 2.000. A maioria deles é tudo da classe alta, né? O pobre não tem condições de gastar R$1.000 ali cheirando cocaína, porque o filho dele vai passar fome no outro dia. Agora o rico gasta e não vai fazer falta. A classe média, eles dão dinheiro e com esse dinheiro o traficante vai comprar mais armas e assim vai. Eles são parte dos inimigos. Eles reclamam depois da violência. Esses são os armamentos que nós dispomos no BOP para o combate à criminalidade. Esse é o fuzil HK-762 alemão. É um fuzil que já foi encontrado na mão de traficantes. Uma submetralhadora HK no calibre 9mm. É o que tem de mais moderno no mundo em matéria de submetralhadora, é isso aqui. Temos uma submetralhadora P90 no calibre 5,7 por 28. Um fuzil MD2 no calibre 5,56. É o mesmo calibre do R15, mas é um fuzil com quase o dobro do peso. Essa arma aqui, a polícia no mundo utilizando essa arma, é só a polícia do Rio de Janeiro. E por muitas vezes essa arma aqui já salvou nossa equipe. É uma arma que a gente não vai encontrar numa polícia da Europa ou mesmo uma polícia norte-americana. É uma arma típica de exército, é uma arma de apoio de fogo. E no Rio de Janeiro ela se faz necessária, pela intensidade dos combates que nós temos aqui com os traficantes.
Uma .30 brasileira. Isso aqui é uma AK-47 russo. Mais uma R15 lança-granada. Isso aqui é uma PT-92 9mm. Israelense. A polícia vende armas pra vocês? Ah, a gente não vende pra eles, né? Mas eles... Às vezes chega com o carro mesmo do batalhão, abre a mala do carro e manda a gente escolher a arma que a gente quer comprar. Mas a polícia é conhecida já, né? Que tipo de arma você usa? G3, fuzil, pistola 9, 4.5, PT, 8. Depende da arma que ele dá pra gente. Os traficantes hoje no Rio de Janeiro, eles estão usando o fuzil AK-47, que é um fuzil de origem russa, que é um fuzil de guerrilha. Estão usando fuzis AR-15, estão usando granadas, estão usando lança-rojões. Recentemente nós percebemos também que eles estão usando equipamentos de visão noturna nas favelas, né? Equipamento ainda que nem nosso batalhão dispõe. Que idade desse menino? 12 a 16 anos, um gerente de boca. Carregando o quê? AR-15, pistola agora. Tudo é bobagem. É a arma moderna, que eles agora são essa. Na hora que a gente fala do tráfico, a gente tem que falar do contrabando de arma, não tem? O lucro do narcotráfico, o lucro da venda de arma está muito próximo. Como é que se produz arma no final do século? Para que se produz, entende? Um fuzil com 700 tiros por minuto ao final do século. Já não caiu um muro? Caiu. Qual é o problema? Há ainda questão de fronteiras a serem definidas? Há questão de países? Então, isso não é interesse nenhum. Então, por que a produção? A arma que sai da Suíça, que sai da Suíça. Essa arma, se for para a Líbia, ela não vai ser vendida, vai? Se for para o exército do IRA, não vai ser vendida. O IRA não tem sig-sauer. Então, nós temos um armamento moderno, entende? Em que, às vezes, a Líbia não tem. Então, o pessoal tem percepção de que sabe, ele tem informação de que veio para cá. Por quê? Porque dá melhor preço. Ah, tá. Então, nós queremos fechar as fábricas de arma na Suíça, nos Estados Unidos, que a Colt é americana, o AR-15 é Colt. Eu quero fechar a fábrica da Colt. A proposta é essa. É igualzinho o que eles fazem com a questão do narcotráfico, eu acho que é muito válido para nós também. Eles querem chegar e intervir na Colômbia, entende? Entram na plantação, querem chegar, querem ter controle na produção. Na Colômbia e no Peru, eu acho que é a mesma coisa, eu quero ter controle na produção. Quero fechar a fábrica da Colt, quero fechar a fábrica da sig-sauer na Suíça. Qual é o problema? Há morros aqui que tem 100 homens, entende? E tem 100 homens armados e com armamento sofisticado. No dia que eles perceberem que começa a relação e eles resolverem descer ao nível de organizados, eles tomam isso aqui. O pessoal que fazia articulação de tráfico e sequestro no Rio de Janeiro foram todos presos. Foram todos presos. Uns 15 homens foram presos aqui. Que eram as lideranças de gangue, né? Todos os traficantes que saíram da cadeia morreram. Né? Não tem nenhum, assim, um grande poderoso do Comando Vermelho na rua. Né? Os próprios bandidos, né? Senão a polícia. Né? Então, esse elo entre cadeia e comunidade acabou. As pessoas que viveram essa época aí, elas têm mania de dizer, né? Nasceu e morreu, abortou, mas chegou a ter 1 minuto de vida. Essas pessoas morreram na primeira ação,
morreram nesse pinote, outros foram presos, quer dizer, desmantelou tudo, desorganizou tudo. Em consequência disso, as pessoas começaram a sair adoidadas e as coisas foram mudando, e só ficou um mito, só ficou o nome do Comando Vermelho. E hoje é esse mito que todo mundo vê aí, essa coisa aí alarmosa que é o Comando Vermelho. Eles tentaram criar o crime organizado na cadeia esse manhã. Mas não deu certo. Sorte nossa que não deu certo. Não deu estalo. O fato é que não deu estalo. O que ocorreu, eles entraram no desvio, entraram na questão do tóxico. Crime eu sou mesmo. Por quê? Porque eu sempre gostei das coisas boas e nunca gostei de ser massacrado pela sociedade. Entendeu? Porque a sociedade nos massacra mesmo. Muitas coisas que eu tenho hoje em dia aí não foi a sociedade que me deu, não, foi a minha luta. O que você conseguiu? O que eu consegui? Uns 3 assaltos a banco. Eu consegui ter minha casa hoje em dia, graças a Deus, e outras coisitas a mais. A gente também, a nossa não é tirar a vida de ninguém, não. A nossa é arrumar nosso dinheirinho, porque eu não vou trabalhar para ganhar R$100 por mês. Entendeu? Que a minha avó até hoje, com 70 e tal anos de idade, trabalhou a pampar. O que ela ganha hoje em dia? O que ela ganha? Não ganha nada. Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Quero comprar um tênis Mizuno, o tênis está 200 e tal real. Se eu for trabalhar, eu não vou conseguir comprar um tênis Mizuno. Então tem que assaltar mesmo, mas também eu não vou não desfazendo dos demais, certo? Mas vou assaltar quem tem, onde tem dinheiro. Eles não sabem absolutamente nada. É a ponta do sisteminha. É excluído mesmo. Nem quando ele chega, quer dizer, ele, enquanto vivo, ele vai operar tudo isso. Morreu, acabou. O filho do Jorge Luiz não tem garantido, entende? Ser o rei, entende, do tóxico de Acari. Nem isso eles têm. Porque aquilo ali é um varejão. O que nós temos no morro é um varejão. O E é gerente de varejão. Ele não sabe nem operar. Como é que o E vai operar 5 milhões de dólares? Ele apenas, entende, é o cara que fica com as barracas na praça. É só isso. 50 barracas de camelô. É primário, né? Nenhum bandido se aborrezou, ninguém ficou rico, assim, milionário, que comprou fazendas e tal, ficou rico e conseguiu ficar na mídia. Na verdade, né, se a gente for ver, assim, o traficante ele vende, né, direto para a comunidade. A freguesia, a clientela é da própria comunidade. Entendeu? O tráfico não transforma nada, né? O pessoal do tráfico não transforma nada, você não opera nada. Eles se perdem com isso, né? O conformismo dele é trabalhado em 24 horas, é a curto prazo. Porque se você olhar o currículo e a vida, tanto faz do terceiro comando, o Comando Vermelho, ambos não têm nada de social, entendeu? E são cada um para si, né? E como é que se diz? Não tem visão política nenhuma. E são dois animais ferozes que se encontram e que ficam medindo força, né? O tráfico não substitui o Estado no morro. Pode ajudar um ou outro, mas eles não têm nível de substituir o Estado no morro. Isso é cascata. Isso é mentira. Você pode ter algum nível de organização com a direção no nível primário? É uma idiotice. Você pega o E no Hotel 5 Estrelas. É completamente idiota. É coisa mais difícil, não tem mais fácil que pegar o E no Hotel 5 Estrelas. É idiota. Em vez de ficar no 3 estrelas ou 2 estrelas, que vai passar despercebido, né? Ele entra no Hotel 5 Estrelas, entende? Não precisa nem perguntar quem é o E, é aquele. Né? É isso. Aí é esse caos. Hoje em dia nós vivemos um caos aqui dentro. Os garotinhos tudo com 15 anos, entende? Não sabe quem faz a liderança, um dá tiro com o outro. É uma estupidez permanente. Juiz com Sig Sauer, garoto com uma R15. O traficante está fugindo pela janela. Olha, Serginho, os policiais não param de atirar. Agora tem outro traficante tentando escapar pelo lado esquerdo. Ele vai pular, atenção.
Você aperta esse morro aqui, eles espirram pro do lado. Tu aperta do lado, eles espirram pro outro. Tá? Então uma guerra sem fim. Por mais que toda noite você vá lá, né? Durante 2 semanas o BOPE, quase toda noite o BOPE matava um traficante ali. Aprendia uma pistola, matava um traficante. Aprendia um fuzil, matava um traficante. Resolvia alguma coisa? Não resolvia nada. Não resolvia nada. Para ele, jovem lá, tem dezenas de jovens que não estão no movimento, que estão esperando a vez de entrar no movimento. E talvez esse outro que assuma, por ter uma idade por ser mais novo, nós vimos agora a facção surgindo, Comando Vermelho Jovem, CVJ, né? Por ser mais novo, ele até tem um ímpeto mais violento. Por exemplo, assim, em troca de tiro na favela. Muitas vezes a polícia recua e sempre fica um soldado na favela, 2. Aí só lá aí, se conseguir pegar, a gente amarra, espanca, dá tiro, depois bota no pneu e põe fogo. E quando que você entrou para essa vida? Com 11 anos de idade. E qual foi a sua primeira missão? A primeira missão, matar um X9. Com 11 anos de idade, sim. E o que ele fez e o que você fez? Ele deu onde que a gente embalava cocaína, maconha, contou pros vermes, polícia. Aí eu taquei fogo nele. Peguei foi 7 rodas de pneu de carro, não, de caminhão, quer dizer. Comprei 5 litros de gasolina, acendi o fósforo e botei fogo nele. E quem pediu pra você fazer isso? Quem pediu? Meu patrão. E como é que você sentiu quando você fez isso? Me senti normal, que não tô aqui agora. Se tiver que matar de novo, eu mato. Quando mata, a sensação é só de dever cumprido. Dizer que cheguei em casa e não dormi, eu vou estar mentindo, né? Você já matou algum policial, né? Não, policial não. Não tive essa oportunidade ainda não. Aí eu fico em cima da laje, na entrada da favela, aí eu fico assim, às vezes com uma pistola 9, assim, uma RUG, aí eu, infravermelho, aí eu ponho no peito dele, assim, a mira na cabeça, aí eles veem, aí eles saem correndo. Aonde tá aquela luz, a bala pega. Se tiver na tua testa, a bala vai certinho. Pretendo chegar na rua e botar tudo em prática de novo. Agora vai ser pior. Não vai nem ser melhor, vai ser pior. O que você pretende fazer? O que eu pretendo fazer? Meter vários bancos, vários carros fortes, arrumar um montão de milhões e ajudar aqueles que precisam. E a polícia, ela vive essa guerra particular, onde você mata um traficante, o traficante fica com ódio da polícia, eles matam um policial, você fica com ódio do traficante, essa coisa vai nesse nível. É uma guerra quase que particular já. Eu só sei que quero uma família pra mim, pra ter outra vida nova. Minha mãe não teve condições de criar meus irmãos porque ela era meio nervosa, então ela não tinha condições de criar ele. Aí ela fez, teve lá os filhos lá, não sei o que houve. Vendeu lá os filhos dela. Fogueteiro. Grandão, bobão. Arrumava um dinheiro no morro. Quando a Samanta vinha, eu soltava fogos. Samanta diz os polícias. Foi polícia que deu. Eu vou querer o dinheiro disso aqui. Eu não vejo fim. Não vejo luz no fim do túnel. Não vejo luz no fim do túnel. Não vejo soluções.
Perdi muitos amigos. O Cidinho, Nininho, o Orlando Jogador, Dição, Siri, muita gente. Sargento Renato, que morreu nesse morro, no Morro da Mineira, numa madrugada, com um tiro no crânio. Tenente Vega, Sargento Brazuna. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim essa guerra. Vou ficar nessa vida até morrer. Porque é meu destino, eu fiz meu destino. Se a questão do tráfico de drogas é sério, as forças do bem perderam a guerra, porque eles já estão há muito tempo lá e não resolveram. O único segmento do poder do Estado que vai ao murro é a polícia. Só a polícia não resolve. Eu tomei penitenciárias armadas, por exemplo, metralhadora, granada, pistola, revólver. Eu assaltei delegacias, eu assaltei Camburão. Pra quê? Que história que eu fiz? Crime é história? Não é história. Eu chego em casa, às vezes numa operação até difícil, em que o policial nosso foi baleado, em que teve um traficante morto, né? Nosso familiar nem pergunta mais como é que foi teu dia, como é que foi a operação, o que você fez, foi perigoso, não pergunta mais. Tô cansado. Desse serviço eu tô cansado.